Hoje, em 9 minutos, uma conversa com a personalidade que é meio recorrente aqui no programa, porque, dado ao prestígio e ao papel que ele ocupa na nossa sociedade capixaba, do ponto de vista de formulação de análise, de elaboração de um pensamento crítico, além de ter ocupado as funções mais destacadas, tanto aqui no Espírito Santo, como secretário de Estado, secretário de Planejamento, professor universitário, membro do Banco Interamericano de Desenvolvimento, professor Arlindo Vilas, com quem eu converso agora. Bom ter você aqui de novo, professor. Prazer todo meu. Pô, afinal... Arlindo, você está debruçado, pelos meus cálculos aí, você está debruçado sobre a economia capixaba há pelo menos 35 anos. Desde eu estou me reportando aí no Instituto Cristiano Santos Neves, que era um nicho da então tecnocracia estadual, de onde surgiu as primeiras formulações, que eu me lembre, que eu também já tenho um tempinho, que também estou na janela próxima. Eu quero saber de você o seguinte, como é que você vê o Estado, ante essas perdas tão choradas, tão pranteadas aqui, como perda de Fundap por equalização de CM, perda de Roit, perda disso, perda daquilo, o aeroporto que não sai e tal, você acha que o Espírito Santo anda necessitando fazer uma redefinição econômica? Eu acho que o Espírito Santo precisa se repensar. Ele precisa se repensar econômica, social, cultural e politicamente. Porque, do ponto de vista de base econômica, para esses 48 mil quilômetros quadrados que nós temos aí, nós estamos com uma excelente base econômica. Né? Nós não somos mais aquele Espírito Santo lá da década de 60, que precisou instituir um Fundap, que precisou se adequar à legislação federal para criar um GERES, para fazer aquela industrialização tardia e retardatária, e muito menos aquele Espírito Santo da década de 70, com todos os malabarismos que o governo Arthur Carlos fez para trazer grandes projetos para o Espírito Santo. A essa industrialização retardatária, a essa industrialização pesada, soma-se agora gás e petróleo. Gás e petróleo. Então, a base econômica está aí. Eventualmente, o que nós precisamos fazer, e eu acho que esse é um papel político fundamental, é dizer, essa base econômica precisa gerar bem-estar social. Essa base econômica precisa gerar uma possibilidade do avanço cultural desses 3 milhões e pouco de habitantes que estão aqui. Nós não podemos, é vergonhoso nós convivemos com esta base econômica ao mesmo tempo que temos índice de mortalidade como temos, de criminalidade como temos, evasão escolar como temos, né? Pobreza como temos, que a pobreza no Espírito Santo não é no sentido norte-sul, ela é no sentido leste-oeste. Os pobres no Espírito Santo estão naquela faixa das nossas fronteiras com Minas Gerais, Bahia, Estado do Rio, de norte a sul. É ali que tem o grau de analfabetismo, mais de 200 mil analfabetos no Espírito Santo. O estado que mais cresce, o estado que cresceria com a gente, você tem esse número de analfabetos, e esses números são olhados como se fossem absolutamente normais. Então, eu acho que a grande questão do Espírito Santo, nesse momento, seria exatamente, tendo essa base econômica, tendo esses parceiros econômicos, colocá-los ao redor de uma mesma mesa, junto com as nossas micro, pequenas e médias empresas, que são muito eficientes, que são muito dinâmicas, junto com a agricultura nossa, que se diversifica, mas que também precisa se rever, porque ela é a agricultura do século XX, né? Ela ainda é pouco sustentável do ponto de vista ambiental, porque usa muito agrotóxico, porque usa muito fertilizante. Né? Então, isso é que eu acho que esse poderia ser um encantamento do Espírito Santo, pequenininho, né? E não ficarmos reclamando, porque nós perdemos Fundap, porque nós estamos perdendo o Roit. O que é que nós fizemos com o dinheiro do Fundap ao longo de mais de 40 anos? O que foi? Foi para a educação? Foi para a saúde? Não modificou essas estruturas. O que é que aconteceu com os royalties do petróleo que nós estamos recebendo há mais de 15 anos? Também não houve nenhuma alteração substancial. Então nós não precisamos parar com essa história de ficar no choro de que perdemos. Quando nós tínhamos, não valorizávamos, não usávamos. E agora que perdemos é que virou a catástrofe? Não. Vamos olhar, há uma perda financeira sem qualquer sombra de dúvidas. Obviamente que tendo mais dinheiro no cofre pode ser melhor, mas acho que o que nós temos aí é suficiente, é mais do que suficiente para a gente se pensar um Estado melhor.
Nunca vamos ser maiores, porque não tem como invadir Minas Gerais, Bahia, e nem precisamos. Nem deveríamos precisar. Mas nós podemos ousar sermos melhores. É dizer, olha, afinal de contas, vamos olhar para outros estados menores do que nós, né, que começaram até de uma base econômica menos privilegiada e que hoje estão muito mais avançados. Por quê? Né? Por que nós não? Por que a gente não ousa? Né? Por que a gente não ousa agora a pensar para além das famosas commodities? Mas Arlindo, será que não é o caso de nós vivemos a cultura política imediatista, em que a perspectiva é sempre o próximo mandato, a sucessão, a reeleição, de maneira que planos que ultrapassam o mandato sejam desencorajados? Não sei, Eustáquio, porque outros estados também têm isso. E, no entanto, em alguns outros estados você tem uma base econômica, você tem que meio que força um pouco mais essas coisas de longo prazo. Né? Um dos problemas que você tem no Espírito Santo, sim, é só começa a se repensar quando tem uma crise. Você viu quanto que se falava da questão do café, a monocultura do café. Foi preciso uma crise para que se buscasse, então, uma alternativa. Né? Por que a gente tem que passar por aí? Por que a gente não pode se repensar? Por que nós não podemos pensar o que é que está acontecendo de mais ousado em escala mundial para nós testarmos no Espírito Santo, inclusive com o apoio do governo federal? Porque o Espírito Santo, por ser pequeno, ele pode ser uma boa base de teste. Podemos ter ousadia. O governador Luiz Henrique de Santa Catarina teve uma ousadia, disse, olha, eu quero trazer o Bolshoi para Santa Catarina, levou. Ele não era nem governador, ele era prefeito. Então nós podemos ousar algumas coisas. Nós queremos trazer para o Espírito Santo o maior e mais competente centro de pesquisa em café, o mais competente e eficiente centro de pesquisa em robótica. Nanotecnologia, biotecnologia. Nanotecnologia, biotecnologia ligada ao quê? Nós queremos nanotecnologia ligada a um produto específico. Porque tem que ser. Senão aplicado, fica acadêmico. Porque como ele é transversal, você precisa ler no que você quer aplicar. Você é software. É nano para quê? É nano ligada à questão do aço. Aí é ótimo. Ou é a nano ou é a medicina. E daí temos um programa derivado disso. Você observa o seguinte, o governo federal está precisando também de projetos nessa área. Na área de saúde, por exemplo. O que é que nós poderíamos contribuir para passos que a Fundação Oswaldo Cruz, ou Manguinhos, tenta fazer no sentido de descentralização do seu apoio de pesquisa? Não fazemos nada. Outros estados fazem. Em 9 minutos a gente conversa com o professor Arlindo Vilaça. Voltamos agora. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o professor Arlindo Vilaça. O Arlindo, você leciona economia, né, na UFES, né? Persisto. Economia. Deixa eu te falar, você falou a respeito desse descolamento aqui no Espírito Santo e não é de hoje. Tem um colega seu, o Bubu, que vive pontuando isso, ele vive enfiando o dedo nessa ferida e revolvendo. Esse descolamento do econômico com o social, como nossos indicadores sociais contrastam constrangedoramente com nossos indicadores econômicos, não é isso? Então, veja bem, a gente tem constatado, o pessoal que é mais da área, a falta de alguns anos de planejamento, de falar, até para a Secretaria de Planejamento aqui do Estado, de uma certa maneira, ela experimentou um certo esvaziamento. Ela começou a se ocupar de outras atribuições que não pensar o Estado, cenários imediatos e de longo prazo para o Estado. No governo anterior, ao atual, do governador Paulo Artung, nós tivemos até um planejamento estratégico, o tal do Espírito Santo 2025, que projetava cenários para os próximos 15 anos. Mas aí vem a questão. Parece que, assim como não pode ser descolado a questão do econômico-social, projetos de governo não podem ser descolados de projetos de sociedade. Porque muda o governo, acaba o projeto. Né? Quando o projeto é da sociedade, a sociedade banca esse projeto, né? O governo que entra é obrigado, de uma certa maneira, a cumpri-lo, né? Você percebe esse descolamento também em projetos de governo e de sociedade? Sem dúvida, inclusive porque nós não estamos na era do planejamento. Né? Aquela era que você estava dizendo, a gente não pode ser saudosista. Né? Naquela época, você realmente, os quadros eram muito pequenos, os desafios eram bem determinados, né? E você tinha alvos mais miráveis. Hoje, a era é a da construção de visões compartilhadas. E você só constrói visão compartilhada se você tem uma participação da sociedade, sim.
Você tem um meio empresarial avançado que está penetrando no mercado internacional, que é fronteira do pensamento brasileiro em termos do que acontece no mundo. O presidente da Vale, o Murilo, hoje talvez seja um dos brasileiros que mais entende de China. Ora, é preciso que o presidente da Vale, Murilo, sente-se à mesa com mais capixabas, para que a gente discuta, afinal, qual é a visão que nós podemos compartilhar do Espírito Santo daqui a 30 anos. Em função de quê? Em função do que está acontecendo no mundo, em função do que está acontecendo no Brasil. Né? Quando a gente fazia planejamento aqui, a gente fazia planejamento no máximo, ligando alguns desdobramentos que você tinha no nível federal. Né? O doutor Arthur foi brilhante nisso, ele viu o que o BNDES já estava gestando em termos de segundo PND, como era um capixaba que ocupava a presidência do BNDES, né? Ele, olha, tem uma oportunidade para da civicultura nossa desdobrarmos para a celulose e das ações da mineração para o aço. Né? Então isso era um desdobramento. Hoje o Espírito Santo pode usar muito mais. Porque se eventualmente eu não tiver um programa ousado no nível federal, eu posso fazer no Espírito Santo um programa ousado, né? Com esses parceiros, com outros parceiros que são menores, eventualmente, mas que são também dinâmicos. E isso precisa ser compartilhado com a sociedade como um todo. Ou seja, ao invés de eu fazer seminários que simplesmente repitam aquelas coisas, que as pessoas se desinteressam, que as pessoas não vão, acabam virando eventos absolutamente burocráticos. Um fastio, né? Um fastio. É preciso que isso comece a permear, né, as redes sociais, comece a permear o debate em diversas instâncias, inclusive nas escolas, porque aí sim, divisão compartilhada, fica complicado um governante abandonar se ela for efetivamente compartilhada. Não é simplesmente divulgar lá um caderno bonitinho e mudou o título, agora deixa de ser 2025, agora para ser 2035. Não, não é isso. Ou deixa de ser 2035 para ser 2050. Não, é algo que é construído e é compartilhado com a sociedade. Que no Espírito Santo, apesar da nossa baixa escolaridade, nós temos uma sociedade razoavelmente sofisticada, né? Que precisa voltar a se sentir partícipe do processo. Ela atualmente se sente alienada, alijada. Agora, Arlindo, você falou a respeito da oportunidade, ou seja, a oportunidade que governos anteriores teve quando, no âmbito de um segundo PND, até dentro de uma estratégia meio de geopolítica também, né? Sim, lógico. Do governo na época, plantou-se aqui 2 marcos da nossa industrialização. Mas a gente continuou também com essa visão da industrialização aqui. Ué, o Espírito Santo teve um primeiro ciclo do café, teve um segundo ciclo da industrialização pesada e continua no segundo ciclo. E por isso, nós estamos inaugurando agora a 8ª usina da Vale. Pode construir a 9ª, a 10ª e nós estamos voltados em quê? Já sabemos que isso tem um fim bem determinado. E nós não estamos nos apropriando dessa pujança econômica no presente para estarmos construindo algo de futuro. Os noruegueses tinham lá o petróleo, né, Mar do Norte. O que eles fizeram? Só investir em petróleo? Não, pelo contrário. Quem fizeram um fundo soberano, não aplicam dentro da Noruega, só aplicam fora da Noruega. Mas o mais importante, o que eles aplicam dentro da Noruega, é que é tudo voltado para o futuro. Eles estão falando de desescolarização, eles estão falando da nova educação, eles estão falando da nova cultura, né? São eles que estão jogando e muito em termos da sustentabilidade do meio ambiente. Né? Isso é que é portador de futuro. Minério de ferro não é portador de futuro. Foi fundamental no passado, hoje ele é importante, ninguém pode tirar essa importância, mas nós precisamos pensar o Espírito Santo para além da commodity. Da mesma forma que lá atrás se falava, precisamos pensar o Espírito Santo para além do café. Né? Nosso tempo está encerrado, mas eu convido você a estar conosco, meu querido telespectador, telespectadora, na conversa de amanhã, onde a gente dá prosseguimento a essa entrevista com o nosso professor Arlindo Vilasque. Até já, então. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos.
aprendendo a viver.